Da PAN. E olha, gente, depois de toda a novela em torno da vacina Coronavac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesta quarta-feira a retomada dos estudos com o imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan. A agência havia interrompido os testes após ser informada de um evento adverso grave com um dos voluntários. Entretanto, o laudo médico comprovou que a razão do falecimento do jovem de 33 anos foi suicídio. O fato, portanto, não estaria ligado à segurança da vacina. Ainda nesta quarta-feira, a comissão do Congresso que acompanha as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aprovou convites para os presidentes da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Covas, para esclarecerem o episódio. Os parlamentares querem realizar a audiência na próxima sexta-feira, mas como se trata de convites, a participação dos diretores não é obrigatória. Thaís Oyama, você começa. Pois é, Paulo, muito barulho por nada, né? A Anvisa poderia ter comunicado essa decisão de suspender a vacina de outro jeito, poderia ter resolvido de outro jeito, por exemplo, dando um telefonema para o Instituto Butantan antes de comunicar essa suspensão pelo site, daquele jeito atabalhoado, e fazer o Butantan, por exemplo, saber pela imprensa dessa decisão. E também eu queria lembrar que o fato de, depois de tanto barulho, esses testes terem sido retomados em menos de 48 horas, né, pouco mais de 36 horas, isso atesta que aquela chance de haver qualquer relação entre a vacina e aquela morte auto-infligida de um voluntário sempre foi ínfima, sempre foi mínima, sempre foi ridiculamente pequena. Então, do contrário, evidentemente, ninguém ia suspender e depois dessuspender em pouco mais de 36 horas, né? Então, acho que desse episódio sai todo mundo chamuscado e eu sinto muito pela Anvisa, porque agora, assim como o Butantan, ela vai ter que se explicar, é um convite, mas não deixa de ser uma inquirição, né? Ela vai ter que ser inquirida pelo Congresso, pelo Supremo, vai ter que dar explicações também para o Supremo, e trata-se de uma agência regulatória por onde vão passar não apenas as vacinas da China, a Coronavac, por exemplo, vai passar também toda outra vacina de Oxford, a da Johnson, toda vacina que eventualmente for comercializada aqui no Brasil, vai ter que passar pela Anvisa, pela chancela da Anvisa. Então, não era hora de a Anvisa ficar sob inquirição, sob os holofotes, sob uma espécie de suspeição até, né? Foi um episódio desnecessário e a Anvisa podia ter dormido sem essa. Paulo Figueiredo. Pois é, a notícia de ontem era Bolsonaro mandou parar o estudo da vacina chinesa, né? Esse era o lead principal de ontem. E eu admito, parte disso graças à má comunicação do presidente num comentário infeliz ali feito em resposta a um seguidor no Facebook. Mas hoje a gente vê que não foi nada disso, né? Ficou claro que exatamente o que eu falei ontem aqui no programa. Você teve um efeito adverso grave, que é o protocolo normal, não teve informações o suficiente por parte da patrocinadora, do Instituto e da própria Sinovac, a Anvisa tomou a decisão técnica de interromper momentaneamente os estudos. Se deveria ter ligado ou não, etc. Isso aí é o procedimento interno da Anvisa. É bom que na próxima vez, de repente, eles pedem consultoria para a Thaís, mas é o procedimento interno da agência, é uma agência técnica, eles fazem o que tem que fazer. Os estudos agora são retomados, a vacina segue o processo de aprovação, não foi nada jogado no lixo, a paralisação foi por menos de 48 horas. Está sendo muito rápido até o processo de aprovação dessa vacina, mais rápido que o normal para qualquer remédio no Brasil. E eu acho bom, se a vacina for boa, como todas as vacinas, se for boa, deve ser aprovada, e aí o brasileiro que resolver tomar a vacina por livre e espontânea vontade, achar que ela faz um bem a ele e vai protegê-lo, que tome. Eu me recuso a politizar remédio, eu acho que é um péssimo caminho para qualquer jornalista. Josias. O Paulo tem razão, é um péssimo caminho para jornalista, imagina para o presidente, né? A politização de remédio. Nessa questão da vacina está mesmo tudo claro como a gema. Ao liberar a retomada dos testes da Coronavac, a Anvisa reforçou a impressão de que o maior problema da gestão do presidente Bolsonaro não é político nem administrativo, é uma dificuldade matemática. O governo brasileiro
é o único do planeta que é 100% feito de polêmicas. É um governo que promove a confusão pela confusão. Nesse contexto, o ataque do presidente Bolsonaro contra o que ele chama de vacina chinesa do João Dória, se revelou um tiro contra o próprio pé. A rapidez com que a Anvisa liberou o reinício dos estudos clínicos acaba potencializando a impressão de que a ligeireza da suspensão foi inapropriada, uma comunicação mais fluida entre a agência e o Instituto Butantan talvez tivesse levado à conclusão de que uma morte de um voluntário por suicídio não era razão para atrasar o cronograma de testes. Se ficássemos só nisso, o caso teria aí a aparência de uma barbeiragem. Tem uma agência a quem cabe fiscalizar, o Instituto que está desenvolvendo uma vacina, se comunicaram mal e uma barbeiragem teria resultado dessa falta de comunicação. A intervenção desastrada do presidente da República adicionou a essa cena um elemento nefasto, que é justamente a politização. Quer dizer, ao celebrar o que ele imaginou ser o fiasco de um rival político envolvendo uma vacina, o presidente transformou a fiscalização burocrática do desenvolvimento dessa vacina num processo de avacalhação da independência da Anvisa. Sujeitou a agência a um sem número de especulações. Além disso, o presidente Bolsonaro conseguiu desrespeitar a família do voluntário morto, sapatear sobre a expectativa dos maricas que estão ansiando pela chegada da vacina contra o coronavírus. Como se tudo isso fosse pouco, o presidente ainda conseguiu fornecer munição para os seus adversários. Aprovou-se lá no Congresso um convite para que o diretor do Butantan, o Dimas Covas, e o presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barras Torres, prestem esclarecimentos a uma comissão que acompanha ali as medidas de combate à pandemia. Gente que tem mais o que fazer vai ter que parar o que está fazendo para ir prestar esclarecimentos no Congresso. Fabricou-se uma crise do nada e o Bolsonaro talvez não tenha notado ainda, mas num regime presidencialista, o rosto da crise costuma ser a cara do presidente. Então o presidente devia se concentrar naquilo que é essencial, que é governar, ver quais são os problemas do país, se concentrar nesses problemas, tentar resolvê-los. Nós temos ainda mais de 2 anos de mandato pela frente. Então, todo mundo que preza pelo êxito do país e pelo êxito do próprio governo, devia torcer para isso, para que o presidente se concentrasse naquilo que é essencial e parasse de fabricar crises do nada. Thaís Oyama pedindo a palavra. Eu não entendi direito se o Paulo quis fazer uma tentativa de graça, ou se foi uma ironia. De qualquer maneira, nunca me passou pela cabeça que a Anvisa devesse me ouvir, Paulo. Mas eu acho, sim, que ela evitaria muito alarmismo e muita desinformação se ela deixasse de ouvir gente que não entende nada do assunto, como parece que aconteceu. Gente que tem outros interesses que não os sanitários, que não os interesses da população. Essas pessoas a Anvisa deveria, sim, deixar de ouvir. Paulo. Não, a Anvisa tomou uma decisão técnica, né? As pessoas que ela ouviu foram os seus técnicos. Eu não sei a quem que a Thaís está se referindo, talvez eu possa me ajudar. Você acha que a Anvisa ouviu o Bolsonaro antes de interromper os testes, ou Thaís? Eu queria lembrar uma fala ontem do Gustavo Mendes, né? Ele é o gerente da área médica, e lá no meio daquela coletiva muito conturbada, o Gustavo Mendes, que inclusive foi apontado como o principal nome a decidir pela suspensão, né? O diretor da Anvisa disse: da gerência médica emanou a decisão, e etc, etc. Então, esse Gustavo Mendes, não sei se você ouviu, Paulo, eu ouvi com bastante cuidado. Ele disse lá pelas tantas que havia uma conversa informal que ele tinha ouvido no Ministério da Saúde, portanto do governo federal, de que teria havido uma ocorrência imprevista
na vacina, nos testes da Coronavac. Então, eu acho muito estranho que a Anvisa, naquela coletiva, ela tenha salientado tanto que informações que não venham pelos canais oficiais não são informações, não consideramos, isso não existe, por isso que a gente suspendeu sem falar com ninguém, e ao mesmo tempo o Gustavo Mendes, que foi apontado como principal responsável pela decisão, tenha se referido a uma menção, a uma conversa informal com o Ministério da Saúde. Bom, então eles dão ouvidos para a conversa informal do Ministério da Saúde e não dão ouvidos para o Instituto Butantan, também isso me parece bastante estranho. É isso que eu me refiro. Para fechar, Paulo. Thaís, rapidinho, o sujeito morreu. Isso é um evento adverso grave. A suspensão tem que ocorrer. Depois você esclarece. É suspensão. São só 48 horas. Ninguém tacou fora todas as pesquisas, não volta para estaca zero, não. É só isso. O sujeito morreu. Ninguém ouviu falar que o sujeito morreu. O sujeito morreu. Não tem uma suspeita em relação a isso. O sujeito morreu. Aí você apura por que morreu, por que não morreu, etc, etc. Foram 48 horas. Calma, não destruíram as vacinas, não. A vacina vai sair. Se for boa, vai sair. Fica tranquila. Paulo, de fato, o sujeito morreu, disso não resta nenhuma dúvida. A única questão é que me parece bastante difícil acreditar que um sujeito que cometeu suicídio tenha tido qualquer relação nessa atitude com a vacina que ele tomou. Inclusive, para isso serve comigo, posso terminar? Comigo, me parece que concorda, inclusive, a Anvisa, dado que ela já suspendeu a suspensão dela menos de 48 horas depois de tomar a decisão. Então pode aprovar a vacina que a Thaís assina embaixo. Acho que foi a Anvisa que fez isso, não foi?